Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Imagina a seguinte cena. A ciência é um clube super exclusivo. E na porta tem um segurança, sabe, decidindo quem entra. E esse segurança, que é o revisor científico, é quem decide o que vira a conhecimento oficial. Exato. O problema é que esse segurança anda sobrecarregado, lento pra caramba, e vamos combinar, né? Às vezes barra alguém só porque não foi com a cara da pessoa. Pois é. Agora, e se a gente trocasse esse segurança humano por um robô? Uma inteligência artificial? É exatamente aí que o debate pega fogo. A gente vai mergulhar fundo nessa briga sobre usar IA na revisão por pares, o famoso peer review. E não é só sobre tecnologia, né? Não, o buraco é bem mais embaixo. É uma disputa, assim, pelo futuro de como a gente valida o conhecimento. É sobre a alma da ciência mesmo. Para a gente entender essa treta, a gente tem um material muito rico. De um lado, um artigo bem pé atrás de George F. Gelestro, publicado na Nature. Que já chega dando recado no título. Os revisores de IA chegaram e não estamos prontos. Bem direto. E do outro lado da mesa... Do outro, a gente tem uma resposta direta e, olha, muito forte, que vem de pré-prints e de áudios do pesquisador Jorge Guerra Pires. E ele não só critica essa visão, né? Não, ele vai além. Ele desmonta esse ceticismo e joga a discussão para um outro nível. Ele propõe um uso muito mais revolucionário para a IA. E ainda traz um estudo de caso dele mesmo. Um estudo de caso. Sim, usando a IA para farejar discurso ideológico disfarçado de ciência. Uau! Então, a ideia aqui é a gente mergulhar e entender o que cada um está dizendo, mas com um olhar especial para as críticas que o Jorge Guerra Pires levanta. A pergunta que fica no ar é: a IA é a solução para um sistema que já está quebrado? Ou a gente está arrumando um problema ainda maior para nossa cabeça? Para começar, a gente precisa entender por que essa conversa sobre IA sequer existe. E a resposta é simples. O sistema atual não está funcionando. Exato. O sistema de revisão por pares está, como diz o próprio Pires, em colapso sobre seu próprio peso. Não é uma crise pequena, é estrutural. E o diagnóstico que ele faz no Preprint Got Your Paper Rejected é um soco no estômago da academia. Primeiro, a lentidão. Nossa lentidão. Tem gente que espera meses, às vezes mais de um ano, só para receber um não. É um tempo de carreira, de vida, que vai para o lixo. Exato. E depois vem a opacidade, a falta de transparência. O processo todo rola a portas fechadas. Você submete seu trabalho para um vácuo, né? Um vácuo. Você não sabe quem está lendo, os critérios nem sempre são claros. Isso gera uma desconfiança gigante. Mas o ponto que mais dói, eu acho, são os vieses humanos. O Pires cita uns exemplos que, para quem é da área... soam terrivelmente familiares. Demais. Ele mesmo conta que teve um artigo rejeitado por um editor que era, veja só, coautor de um trabalho concorrente que ele não tinha citado. É inacreditável, né? Isso é o que ele chama de viés de rivalidade. Mas não para por aí. Tem mais. Tem o territorialismo. Sabe aquele pesquisador que se acha o dono de uma área? Ah, sei bem. Ele rejeita qualquer método novo. Não porque é ruim, mas só porque é diferente do dele. Vira uma briga de ego, não uma busca pela verdade. E para piorar tudo, tem um problema de escala. A quantidade de artigos publicados hoje é uma avalanche. O sistema não foi feito para isso. Não mesmo. Tenta achar um especialista qualificado com tempo livre, disposto a trabalhar de graça para revisar um artigo. Virou uma missão impossível. O sistema está no limite. É nesse cenário de caos que a IA aparece como uma luz no fim do túnel, prometendo agilidade, eficiência. Objetividade. E aí que o Giorgio Gilestro entra em cena na Nature para dizer: calma, gente, não é bem assim. O argumento dele é basicamente um grande freio de arrumação. Ele solta uma frase que resume tudo. Qual? Existe uma grande diferença entre um processo que é eficiente e um que é válido. A IA é rápida, é eficiente, ninguém discute isso. Mas isso faz dela uma ferramenta válida para fazer a ciência avançar? Para ele, a resposta é não. E ele aponta 3 perigos principais.
O primeiro é o que ele chama de regressão à média. Regressão à média? Como assim? Pensa bem, a IA aprende lendo milhões de artigos e revisões que já existem, certo? Com isso, ela fica craque em prever o que um revisor médio diria. Ok, então ela aprende a ser medíocre. Qual o problema disso na prática? O problema é que a ciência de verdade, aquela que muda o mundo, não avança com a média, ela avança com os pontos fora da curva. Com as ideias doidas que desafiam tudo. Exatamente. Uma IA, por natureza, vai ser conservadora. Ela vai olhar para uma ideia revolucionária e dizer: ué, isso não parece com nada que eu já vi antes. Rejeitado. Caramba, isso é assustador. Quer dizer que as ideias mais transformadoras da história, tipo as de um Einstein ou uma Marie Curie, poderiam ser filtradas por um sistema de IA por serem estranhas demais? O risco é exatamente esse. O sistema estaria otimizando para a segurança do conhecimento atual, não para a descoberta. E qual o segundo risco? O segundo, ele chama de perfeccionismo algorítmico. Uma IA programada para achar falhas pode virar um monstro insaciável, que nunca está satisfeito. E ele conta uma experiência pessoal que é assim, de rir para não chorar. Adoro essas histórias do campo de batalha. Manda aí. Ele pegou um artigo dele e passou numa dessas ferramentas de revisão por IA. A IA devolveu uma lista de críticas, e entre elas dizia que ele precisava fazer uma série de experimentos adicionais para fortalecer o trabalho. Ok, até aí normal. O detalhe, ele já tinha feito todos os experimentos, e eles estavam descritos no mesmíssimo artigo que a IA tinha acabado de ler. Não acredito. É sério isso? A IA sugeriu que ele fizesse o que ele já tinha feito escrito ali? Exatamente. Mas piora. A IA também acusou uma das descobertas dele de não ser original. E qual era a prova do plágio? Um resumo que o próprio Gilestro tinha publicado no blog dele meses antes, anunciando a descoberta. A IA usou o trabalho do autor contra ele mesmo. Isso é inacreditável. É a definição de a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu. Totalmente. A IA executou a lógica perfeitamente. Encontrei um texto similar na internet, mas falhou miseravelmente na compreensão, no contexto. É um exemplo perfeito da cegueira da máquina. E isso nos leva ao terceiro risco, que talvez seja o mais filosófico. Sim, porque é sobre nós, não sobre a máquina. Gilestro aponta o padrão duplo que a gente usa. Ele diz: nós exigimos padrões mais altos da IA do que de nós mesmos. Poxa, é a mais pura verdade. A gente aceita que um revisor humano seja preguiçoso, cometa erros absurdos, proteja os amigos. A gente reclama no corredor, mas no fim do dia faz parte do sistema. Exato. Agora, se uma IA comete o menor deslize, como esse que aconteceu com ele, a gente já decreta: tá vendo? Não serve pra nada. É isso. A gente sabe que o revisor humano perfeito nunca existiu, é uma lenda, mas por algum motivo a gente espera que a máquina seja esse ser mitológico infalível. Ok, o alerta de cautela do Gilestra forte, mas é aqui que a análise do Jorge Guerra Pires entra com os dois pés na porta para virar o jogo. Vira completamente. A sensação que dá ouvindo o material dele é que o Gilestro está criticando a versão errada da IA. Como assim a versão errada? O Pires, nos áudios dele, diz que o Gilestro constrói um argumento do espantalho. Ou seja, ele cria uma versão caricata e frágil da proposta para depois atacar. Ele critica a IA como se a ideia fosse dar um carimbo para ela e deixar ela sozinha julgando o futuro da ciência. Exato. Como se fosse uma IA juíza que dá o veredito final. Mas a proposta real defendida por gente como o Pires é bem diferente. É mais uma IA assistente. É essa desconexão. É precisamente essa. O Pires é muito claro. Eu não acho que nenhum pesquisador minimamente sensato vai dizer que a IA tem que substituir os humanos. A proposta, então, é de ferramenta auxiliar. Uma ferramenta auxiliar. Pense numa pré-revisão. Ela faz o trabalho pesado, a checagem de dados, a busca por inconsistências e entrega um relatório para o humano. Ela trabalha com o humano, não no lugar dele. Entendi. E sobre aquele exemplo pessoal do Gilestro, da IA citando o blog dele como plágio, como o Pires responde a isso? Ele basicamente diz que o exemplo é ridículo, porque confunde uma limitação técnica
como a falha de conceito. Ah, O que a IA fez é um problema conhecido. Ela ainda não é perfeita em atribuir autoria, em diferenciar contextos, mas a solução, segundo Pires, é óbvia: supervisão humana. supervisão humana. O pesquisador que usa a ferramenta tem que saber desses gargalos. Nas palavras dele, é só você treinar a pessoa para estar ciente desses problemas. Ou seja, é como culpar a calculadora porque você digitou os números errados. O problema não é a ferramenta, é a falta de treinamento de quem a opera. Exato. E o Pires ainda aponta uma ironia gigante na situação. Ele inverte o cenário. Como? Imagine que você é o revisor. A IA analisa um artigo e te alerta que uma parte dele é idêntica a um trabalho que você publicou antes. Você não ia achar a IA burra. Eu ia ficar grata. Você ia ficar grato. A ferramenta teria funcionado perfeitamente. Por isso ele diz que o exemplo do Gilestro é circular e não bate com o caso real. Agora sim a coisa fica interessante. Porque o Pires não para na defesa. Ele parte pro ataque. E ele diz algo muito forte. Os problemas que o Gilestro aponta na IA, o conservadorismo, a dificuldade com o novo, são, na verdade, os problemas crônicos do sistema de revisão humano. Esse é o checkmate do argumento. Total. Ele diz: o próprio modelo de revisão por pares tem problemas com revisões originais, com artigos fora da curva. A IA, por não ser vingativa, territorial ou emocional, Ela poderia resolver o problema mais antigo do sistema. o poder excessivo do revisor especialista, que muitas vezes é um competidor direto do autor. Então, a IA, por ser burra, no bom sentido, sem ego, sem agenda, sem querer proteger o próprio território, acaba sendo mais objetiva. Essa é a ironia. Exatamente essa ironia. A IA poderia resgatar o ideal do revisor generalista, Alguém focado só na lógica, na metodologia. na clareza do texto. Ela não quer saber quem você é, de qual universidade você veio ou quem são seus inimigos. Ela só olha para a coerência do que está escrito. Isso muda completamente o eixo da discussão. Não é mais sobre a IA ser um revisor melhor que um humano. É sobre ela ser um tipo diferente de revisor. E é nesse ponto que o Pires joga na mesa a visão mais radical dele, baseada naquele estudo de caso que ele mesmo fez. O que é fascinante nisso É que, para o Pires, a grande força da IA não é tentar imitar o cérebro humano, é fazer algo que um cérebro humano é fisicamente incapaz de fazer. que seria? A comparação em massa. Ele tem uma frase que é a chave de tudo. A única forma de entender um texto é numa base comparativa com outros milhões de textos. Faz todo sentido. Um revisor humano lê um artigo com base na sua experiência, que são, sei lá, algumas centenas de outros artigos. Um LLM lê esse mesmo artigo e o compara instantaneamente com quase todo o conhecimento científico já digitalizado. É como se um revisor humano tivesse uma biblioteca na cabeça e a IA tivesse a internet inteira. A escala do contexto é outra. E o Pires botou isso à prova num caso real e bem polêmico. Ele usou o GPT-4 para analisar artigos científicos que, na opinião dele, eram Eram o quê? apologética cristã mascarada em linguagem técnico-científica. Um desafio e tanto. E o que a IA conseguiu pescar ali que um revisor humano, mesmo um muito bom, provavelmente deixaria passar? Ela encontrou padrões que são quase invisíveis ao olho humano. Por exemplo, estruturas de argumento que são circulares, que se provam a si mesmas. Coisas bem sutis. Muito. O uso de certas metáforas e analogias que, estatisticamente, não pertencem ao discurso científico daquela área, mas são extremamente comuns em textos teológicos. Ela farejou a impressão digital retórica. Exato. Por baixo do verniz científico. Espera aí, isso é impressionante. Então a IA não está fazendo um julgamento de valor, não está dizendo isso é religião, é ruim. De jeito nenhum. Ela está fazendo uma análise de padrão. A conclusão dela é algo como: a arquitetura deste argumento não segue a lógica científica padrão. Ou então, a frequência destas palavras é uma anomalia estatística para um artigo deste campo. Exatamente. A máquina não odeia nem ama uma ideologia. Ela só vê padrões. Ela não se cansa, não se impressiona com o nome do autor, não se distrai com uma escrita bonita. O ponto crucial aqui é que a IA não é enganada pelo polimento retórico. Ela consegue ver o esqueleto ideológico por baixo da maquiagem da retórica. E essa é a grande virada na discussão. A IA não está apenas revisando um artigo, como o Pires diz no vídeo dele. Ela não revisa,
ela revela. Uau! Essa é a conclusão mais poderosa de todas. Com essa capacidade de enxergar o que é invisível para nós, a IA se torna a primeira ferramenta da história capaz de revisar o próprio processo de revisão. Ela expõe as falhas e os pontos cegos que o sistema humano por décadas deixou passar. Exatamente. Chegando ao fim, fica claro que a briga é muito mais funda do que eficiência versus qualidade. De um lado, o alerta do Gilestro é super válido. Um chamado à prudência, cuidado para não resolver um problema de logística criando um monstro intelectual. E do outro, a visão do Pires, que é provocadora e otimista. A de que a IA, mesmo com suas falhas atuais, talvez não seja o revisor perfeito que a gente sonha. Mas talvez seja o revisor de que a ciência precisa. Um revisor imune ao barulho humano, ao ego, ao clubismo. E com uma capacidade sobre-humana de detectar quando a ideologia tenta se passar por ciência. A questão real, como o Pires coloca, não é se a IA vai substituir os revisores. Isso já está acontecendo, né? A questão de verdade é, quando a gente vai admitir que ela já está fazendo um trabalho que nós nunca exigimos dos revisores humanos e que, sejamos honestos, eles nunca foram capazes de fazer. A IA não está só avaliando o artigo na mesa. Ela está de forma implícita avaliando o próprio sistema humano que o julgaria. Uau! Ela não revisa, ela revela. Essa frase vai ficar na minha cabeça. E isso deixa a gente com um pensamento final para levar para casa. Pensa nisso. Se uma máquina consegue identificar ideologias escondidas num texto científico só analisando padrões de linguagem, Que outros padrões, que outras verdades invisíveis ela poderia nos mostrar sobre a nossa comunicação do dia a dia? Na política, na publicidade. no jeito que as empresas se comunicam ou, e aqui que dá um frio na espinha, no nosso próprio jeito de pensar. A pergunta que não quer calar é: a gente vai estar pronto para o que ela vai nos mostrar sobre nós mesmos? Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy ou Buy Me a Coffee.